impede que a gente possa evoluir o entendimento para a rejeição das contas, mas até agora eu mantenho esse posicionamento, senhor conselheiro. Excelência, eu tenho para mim que a competência para tratar de finanças públicas, ela seria concorrente, e que se não houver expressamente indicação ao município, ele tem a competência para suplementar, evidentemente, mas ela é concorrente. Se não me falha aqui, deixa eu dar aqui uma olhada, por gentileza. Então, sem acesso à Constituição. Aqui, excelência, artigo 24, inciso 1º e 2º. Compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente. Então, sobre o quê? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, segundo, orçamento, e um rol que vai por 16 incisos. A prevalecer essa tese, eu não estou aqui com a Constituição Federal, a gente teria como uma legislação geral a Lei de Responsabilidade Fiscal, cabendo aos entes periféricos legislar de forma supletiva. Então, não caberia ao Estado criar uma norma geral, né? Mas a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, legislar de forma supletiva, que seria uma norma geral na concepção de Vossa Excelência. Eu também precisaria refletir melhor sobre a competência para tratar normas dessa natureza. Mas a prevalecer essa tese colocada por Vossa Excelência, seria um motivo de inconstitucionalidade incidental o artigo 183 da Constituição do Estado de Alagoas, por não tratar de forma supletiva e sim de forma inicial sobre o endividamento público. Satisfeito, excelência. Senhora conselheira, e com relação à questão do déficit orçamentário, aí independe ser despesas correntes, despesas de capital, que a questão da contraposição entre ambos é da execução. Toda vez que se tem uma meta estipulada e que essa meta ela não é atingida, ela causa, em regra, em termos gerais, um endividamento público. A filosofia da LRF nesse sentido. Como é que se poderia explicar orçamentariamente, mesmo levando em consideração qualquer necessidade de financiamento do setor público? Eu não estou falando aqui em termos amplos, eu estou falando aqui em termos estreitos. Resultado primário, que é esta necessidade de financiamento, menos tudo que é receita e despesa nominal, ou seja, que não é aquelas receitas do esforço do ente municipal buscando atingir a meta primária. Nesse sentido, tanto faz ser pessoal ou corrente, não há qualquer diferença para esta situação. Além do mais, excelência, a se considerar que o município ele está em situação gravíssima, não teríamos como deixar, apesar de ser um princípio antigo, mas ainda válido, o princípio do orçamento, o princípio do equilíbrio orçamentário. Por mais que a situação do município esteja complicada, o balanço orçamentário é isso, é um balanço. Ele sempre vai estar equilibrado, seja o município financiado ou não. Sempre vai estar equilibrado. O que chama a atenção é exatamente isso. Como é que eu posso executar mais receita, aliás, mais despesa, sem receita para tal execução? Fica uma lacuna, fica um buraco orçamentário. Na verdade, em termos práticos, isso não deveria existir. E é nesse sentido, isso só mostra que o orçamento ele está levando a esta situação de busca ou de pouco apreço à questão do seu esforço próprio buscar, por assim dizer, se autofinanciar. Em regra, todos sabem aqui, eu não devo utilizar as minhas receitas de capital para financiar gastos correntes. Essa é a regra. Mas se eu
eu, município, consigo ter todas as despesas correntes aplacadas e sobrar algum valor corrente, é recomendável, talvez quase obrigatório, que se faça investimentos para ampliar a máquina pública e trazer alguma qualidade, melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, dos municípios. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Conselheiro Sérgio. eu gostaria de perguntar ao conselheiro Anselmo Brito se ele fez o cálculo desse déficit orçamentário, quanto que ele representa em relação à receita arrecadada. Vossa Excelência tem esse cálculo? Não, isso não tem. Só Pode me informar, então, por favor, o valor do déficit? R$380 mil. E o valor da receita, o senhor pode informar, por favor? A receita arrecadada no exercício. 19.668.000, arredondados. Ok. Dá cerca de 2% da receita arrecadada no exercício, senhor presidente. Obrigado. Então, encerramos a discussão, passamos à votação. Então, estão postos aqui 2 votos, o voto originário do relator, o conselheiro Rodrigo, e o voto vista do conselheiro Anselmo Brito. Passamos à votação. Conselheiro Sérgio, como vota? Senhora presidente, considerando as ponderações do conselheiro Rodrigo Siqueira, e em relação a esse déficit, eu reputo importante o déficit, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela no meu entendimento, ela veda déficits orçamentários, né, no seu artigo 1º lá, se eu não me engano, parágrafo 1º. Porque a lei, o princípio da lei de gestão fiscal é realmente o equilíbrio das contas públicas, como bem afirmou o conselheiro Anselmo Brito. Só que, no caso específico, o valor absoluto é aparentemente 380 mil, possa parecer muito, mas em relação à receita arrecadada do município, é um valor muito pequeno, cerca de 2%. Eu penso que realmente existe essa vedação, mas quando esses déficits são significativos, ele realmente vai comprometer a gestão fiscal do município. E no caso de 2%, eu penso que isso aí é viável, assim, a recuperação desse déficit no exercício seguinte. Então, às vezes, por questão de gestão mesmo e de necessidade de financiamento de curto prazo, o gestor incorre nesses déficits. Então, em razão desse percentual ser muito pequeno, eu penso que isso aí pode perfeitamente ser afastado. Mas, pelo que eu entendi, tanto o conselheiro originário quanto o conselheiro que trouxe o voto visto, o conselheiro Anselmo Brito, ambos apresentam o voto pela rejeição dessas contas. São contas lá do exercício 2007, portanto, há mais de 10 anos nessa Corte de Contas, né? Então, assim, é difícil a gente voltar no tempo para, digamos, fazer o julgamento, assim, sabendo da repercussão daquela gestão naquele momento. Então, em razão disso e diante das ponderações do conselheiro Rodrigo Siqueira, eu acompanho o conselheiro originário, conselheiro Rodrigo, senhor presidente. Senhora presidente, está em discussão ainda. Está em votação, Votação. mas Vossa Excelência tem algo Não, a é só acrescentar? um dado aqui que eu achei muito importante para a gente poder avaliar a responsabilidade fiscal da parte do gestor, né? A análise constatou que o município ele tinha uma dívida fundada interna e externa no montante de R$6.713.000 e que ao longo do exercício ele executou 600 mil, né? Ele conseguiu diminuir o seu endividamento em cerca de R$600 mil, né?
Eu considero muito importante essa informação, conjugada também com o fato de que houve um superávit patrimonial, né, de R$ 612 mil, provocado principalmente pela amortização da dívida fundada, da dívida consolidada do município. Então, para mim ficou demonstrado que essa não coincidência de despesa com receita, ela foi proveniente não de despesas com o custeio da máquina administrativa, mas sim com a diminuição do endividamento público do município, né? Mais um elemento para que eu leve em consideração como uma escusa a essa quebra do equilíbrio fiscal. Excelência, eu fico assim, já que houve uma execução orçamentária com dado da Vossa Excelência de diminuição desse eventual endividamento, é evidente que quando chegamos à comparação ao cotejamento de receitas e despesas arrecadadas, isso já está lá incluído. Se foi executado, se tem as questões dos pagamentos voltados a essa diminuição, esses fatos já estão considerados no déficit orçamentário. E isso não infirma o déficit, pelo contrário, não infirma o déficit. E uma outra coisa, Excelência, eu até gostaria de saber dos senhores o que é que nós poderíamos, não sei se caso a caso, poderíamos considerar relevante, não só para efeito de limites postos, explícitos, constitucionalmente e legalmente. Porque o que eu vejo aqui são duas situações que comumente e estranhamente não deveriam acontecer nesses órgãos fiscalizatórios, principalmente, que eu falo aqui, o braço técnico do controle externo. Tem uma limite percentual na Constituição. Tem um limite percentual e, às vezes, até em unidade monetária expresso na lei. Nós estamos aqui a fazer uma situação que eu vejo muito complicada, que, utilizando outros argumentos, até extraprocessuais, extrajurídicos, para inovar, para mudar, para fazer uma mutação daquilo que está ali posto. Com base nisso, eu pergunto a Vossas Excelências, o que seria razoável ou relevante? Que percentual? Que valor em termos absolutos? Porque o tribunal, no meu sentir, continua muito incoerente. O tribunal já reprovou em percentual, e lembro de cabeça, se o valor não é esse, mas não passa dessas duas casas, já reprovou por descumprimento de R$ 12,56. Não se levou em consideração o valor, mas o percentual constitucional que não foi atingido. E qual seria esse percentual que Vossas Excelências entenderiam razoável e relevante? Qual este valor em termos monetários correntes nosso? O tribunal dá a ideia que está se portando muito incoerente e contrário às disposições aí postas, o que está positivado. Esse é o meu sentir. Mas obrigado, Excelência. Vamos. Senhora Presidente, eu já proclamei meu voto, né? Mas, como está em discussão novamente, Era então... isso que eu gostaria de encerrar a discussão, porque realmente Não, já pois estamos mas em eu preciso, votação, né? eu preciso, além de, confrontar alguns argumentos trazidos pelo conselheiro Anselmo, até mesmo endossar o meu voto e até acrescentar mais alguma coisa. Então, eu preciso da palavra, senhora Presidente, para dizer o seguinte, com relação ao percentual, digamos, ideal, realmente a norma não... Inclusive, ela também não é expressa, dizendo que ela veda o déficit, mas no sentido que a lei de responsabilidade fiscal,
ela pugna pelo equilíbrio das contas públicas. Então, a partir do momento que você tem déficit, você tem desequilíbrio. Então, ela acaba confrontando com esse princípio, né? Mas ela não determina nenhum déficit. E também nós não temos norma regulamentar aqui nessa casa determinando quais as irregularidades que ensejam a rejeição de contas, a reprovação de contas aqui. Então, isso faz parte das ponderações. Nós tivemos há cerca de 10 ou 12 anos, neste estado, uma calamidade pública que praticamente acabou com o município, se eu não me engano, de Branquinha. É isso? Isso. Senhor? Entre outros. Então, levou, no caso da prefeitura, diversos documentos, uma situação de calamidade. Aí aquele município, provavelmente com relação à gestão fiscal, ele teve problemas sérios, provavelmente o déficit. Então isso aí tem que haver uma ponderação com relação a isso aí. No caso do exame das contas daquele município, naquele momento. Eu só estou citando um exemplo, então uma coisa não é rígida assim. A lei é clara, a lei estabelece limites, a lei estabelece regras, mas existem circunstâncias que inviabilizam o cumprimento daquelas regras, daqueles princípios, e a gente tem que levar em conta no julgamento, na apreciação das contas, tudo isso aí. Não é assim que a lei diz que, por exemplo, a aplicação mínima em manutenção e desenvolvimento do ensino é de 25% no caso dos municípios, das receitas de impostos e transferências de impostos. Então, se ele aplicou a menor, pronto, já descumpriu. Realmente, descumpriu aquele percentual mínimo. Mas e aí, quais foram as razões do descumprimento? Às vezes, o município não recebeu os recursos que aguardava para aplicar nessa função, e aí não atingiu aquele percentual. Quer dizer, existem N hipóteses. Então, é aí que entra o juízo, né, de cada um de nós aqui para ponderar e verificar se realmente aquela situação é razão para rejeição das contas. Então, eu pelo menos, não é só a norma da lei, a letra da lei, que vai me guiar para dizer se eu entendo que aquelas contas devem receber parecer pela rejeição. Então, que isso aqui fique bem claro. Com relação ao déficit, que percentual? Nós não temos estabelecido lugar nenhum, nenhuma norma sobre isso. Mas eu posso, a partir do exame dessas contas, avaliar e ponderar com relação a isso. Como eu disse aqui, 2% é possível o município recuperar isso rapidamente. Eu acredito até que até 10% é um limite razoável. Não que isso aí não signifique que deve rejeitar, por exemplo, de R$1, como o próprio conselheiro relatou aqui um exemplo, que uma conta foi rejeitada por conta de R$12. Provavelmente isso aí significa 0, alguma coisa por cento da sua receita. Só que provavelmente não só teve isso nessa conta. Provavelmente ele não rejeitou especificamente em razão de ele ter tido um déficit de R$12. Provavelmente teve outras razões para que tenha levado aquela conta à rejeição e à aprovação dos demais conselheiros pela rejeição daquela conta. Não sei a que conta o conselheiro faz referência, menção, mas é muito provável que não tenha sido isso. Eu, pelo menos, jamais rejeitaria uma conta por ela ter um déficit em valores absolutos, R$12. Né? A não ser que a receita dela, por exemplo, tivesse sido no exercício de R$10. Sei lá, não, 10 não pode, né? Mas de R$15, por exemplo. Né? Então, assim, é normal essa questão da ponderação, verificar se realmente o gestor, na sua atividade, ele realmente contribuiu para isso aí. Eu acho que às vezes a gente fica batendo muito cabeça no plenário por não definir os limites da nossa apreciação, né? A gente, quando está analisando
as contas, principalmente eu estou colocando em xeque despesa com educação. Se a nossa missão for apenas e tão somente detectar se houve o cumprimento, o atingimento dos 25%, a gente faz isso. Mas se a nossa missão ela for além disso, verificar quais foram as razões pelas quais o gestor eventualmente deixou de cumprir, eu acho que a gente tem o dever, inclusive, de considerar a defesa, porque se a gente decidir pelo primeiro caso, pela primeira linha, de que a gente só precisa constatar, a gente manda citar e eu sequer analiso a defesa do gestor. Não precisa nem um contraditório. Não precisa nem um contraditório, mas a gente manda citar. Eu estou falando aqui de uma forma assim, um pouco jocosa, porque se a gente manda citar o gestor, é para compreender as razões pelas quais ele não conseguiu atingir os 25%. Né? Nesse caso específico daqui, ele atingiu os 25%, ele atingiu até mais, atingiu 25,52%, né? Dentro daquela conjuntura que foi colocada de Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, né? Que foi amplamente discutida já pelo plenário. Aí, senhora encerrar conselheira. a discussão. Não, eu tenho ainda a encerrar. falar, só um momento. Então, senhora presidente, assim, com relação aos gastos com a educação, eu tenho a dizer que realmente a minha avaliação com relação a esse percentual, assim como a do conselheiro Rodrigo Siqueira, eu penso, diverge totalmente com a do conselheiro Anselmo Brito. Por exemplo, o artigo 70 da Lei 9.394 de 96, ele diz lá que considerar-se-ão como manutenção e desenvolvimento do ensino, e aí as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a. Aí lá no inciso 5º, a realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. O conselheiro Anselmo Brito não considera essas despesas como de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, senhora presidente, assim, isso diverge nesse percentual. Então, a gente já teve situações aqui que isso importou num valor, no limite encontrado nos cálculos do conselheiro Anselmo, o valor inferior ao limite constitucional, e depois, eu fazendo essa revisão, verifiquei que o valor superava em razão da inclusão dessas despesas. Assim como, acredito que, não que ficou a menor, mas nesses cálculos, como relatou o conselheiro Rodrigo, essas despesas com atividades meio, ele considerou. Porque é difícil, mesmo sendo o secretário de Educação, Cultura e Desporto, como é que eu vou ratear esse valor para cada uma dessas funções de governo? Uma parte, quer dizer, um terço eu vou colocar lá para educação, um terço para desporto? Não. Aquilo lá é do ensino. Então, essas despesas eu vou entendê-la ou então considerá-la a partir dos programas de ensino e manutenção da educação, de manutenção e desenvolvimento da educação, do ensino. Então, ali, a partir do momento que foi contabilizado naquele programa, e são programas do ensino, né, como não tem esses valores detalhados aqui, nós temos que considerar esse valor como gasto com ensino. Então, em razão disso, só um momento. Então, em razão disso, eu acompanho o conselheiro Rodrigo no seu voto, e reafirmando o que eu havia falado anteriormente. Então, continuamos. Eu tenho, porque fica parecendo que aqui nós estamos a defender interesses das partes, se é que existem partes processuais, a defender interesse público. Eu, até com risco de ser o mais pueril possível,
É por isso que existe uma positivação, para se evitar essas situações assim escalafobéticas. É por isso que eu acho que serve o Estado de Direito. Mas, entrando especificamente, gastos com educação é isso. Mas nunca se cita o artigo 71. O que é que não entra, o que é que não serve. Está lá disposto, mas nunca se diz isso. Por quê? A gente corre isso de começar a ser parcial e tendencioso com esse tipo de atitude. Outra coisa, o Conselho do SESC está corretíssimo. A LRF, nem em resolução senatorial, ela fixa um limite de meta. Ela tem um parâmetro, tem um limite assim, mínimo e máximo a ser atingido e um prazo. Inclusive, o prazo já até acabou, porque os anos da criação da lei e seus 15 anos após já se consolidaram no tempo. Mas, Excelência, é pior. A regra, o déficit ou a meta primária é o próprio gestor, através do instrumento legal que se propõe, que se impõe a ele mesmo. Não é a lei, está lá, um percentual, um valor. De fato, às vezes, eu não vou utilizar o termo do conselheiro Rodrigo, vou ficar com o meu pueril, às vezes, a gente, com esse tipo de situação, aí vou acompanhá-lo, realmente, às vezes dá a entender que o gestor nem precisaria mesmo da dialética nos autos, Excelência. Obrigado. Vamos continuar a votação. Conselheiro Fernando, como vota? Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, eu costumo, senhora Presidente, e quero parabenizar a dialética aqui, extremamente rica, interessante. Eu costumo, quando me convenço de uma linha de raciocínio, ser muito sucinto no meu voto. Acompanho A ou B, mas eu, sinceramente, senhora Presidente, tenho refletido desde o momento que o conselheiro Rodrigo proferiu o voto dele, e já tive a oportunidade de com ele conversar rapidamente. Desde esse momento eu refletido sobre esse processo, e ouvindo agora essa discussão com relação a outros pontos de controle, me convenço de que nós temos apenas um ponto que me induz a fazer uma avaliação, que seria: o prefeito cometeu ou não o crime de encaminhar a menor o 12º do Poder Legislativo. Me atenho a esse ponto, porque dos demais estou plenamente convencido. E veja, senhora Presidente, que trata-se de um ponto, inclusive, que pode ser suscitado uma arguição de improbidade. Não é isso, conselheiro? Nos autos, me parece, se eu estiver errado sobre isso, gostaria de ser consertado, o prefeito argumenta lá que mandou o recurso a menor em concordância com o Poder Legislativo. Parece que ele argumenta isso nos autos. O Poder Legislativo, o presidente do Poder Legislativo, não se manifesta nisso. Não se manifesta e me parece, inclusive, nesse momento, com a concordância mesmo plena dele, porque se não o fizesse, ele teria arguído o prefeito. Quero receber a diferença. Mas ele argumenta. Vossa Excelência não estava aqui, conselheiro substituto, quando ele apresentou esse voto, me parece que não, estava fora. Mas o prefeito argumenta, inclusive, nos autos, no princípio da economicidade, que por conta do princípio da economicidade, da crise, das dificuldades que o município estava passando, acordou com o Poder Legislativo de mandar um 12º a menor. A tramitação determina que ele mandaria a maior
e o Poder Legislativo devolveria. É um passo, digamos assim, contábil. Mas no momento em que ele argumenta no processo, ele argumenta nos autos, que mandou a menor, por concordância do Poder Legislativo, e me parece que isso não foge à verdade, porque, repito, perdoa a redundância, se assim não o fosse, o gestor da Câmara Municipal teria arguído seus direitos, digamos assim. Eu quero receber. E não o fez. Não há encanto nenhum, não existe nenhuma demanda judicial contra o prefeito por força de ter enviado o duodécimo a menor. E ele argumenta, repito, perdoe a redundância, em nome da economicidade. Num processo, como nós estamos falando, de 2007. 11 anos. Senhora presidente, eu tenho uma dificuldade enorme de apresentar, por esta razão, a rejeição das contas desse gestor à Câmara Municipal. Portanto, senhora presidente, com todas as vênias, com o brilhantismo da discussão que aconteceu, a sessão, né? A questão da consensualidade, se a gente teria legitimidade para analisar como causa de exclusão da tipicidade conglobante na esfera da responsabilidade penal, né? Criminal. Nos autos, conselheiro Fernando, foi levantado em tese, mas eu acho que nos autos não se aplicaria, porque só milita em favor do gestor as alegações dele, né? Ele não trouxe nenhuma comprovação de que, de fato, o prefeito, de que o presidente da Câmara teria requisitado esse repasse naquele... ou pelo menos concordado, né? Ou pelo menos concordado. Então, esse foi um argumento que eu levantei, né, dentro daquela discussão em tese que a gente teve aqui em plenário. Posteriormente, nós tivemos outra discussão também. Acho que esse é um argumento plausível de ser considerado na análise das contas. Todavia, eu não estou considerando por conta da ausência de comprovação do que ele levantou, né? Eu não estaria levantando. Mas eu sinceramente, conselheiro Rodrigo, com todas as vezes na cuidado da legalidade, eu acho que os instrumentos de comprovação, ele se daria se o gestor da Câmara Municipal tivesse dado um passo, arguído, entrado em juízo, solicitado de alguma forma. Não houve, portanto é tácito o entendimento entre ambos. Portanto, eu divirjo de Vossa Excelência, divirjo do voto do conselheiro Anselmo, que foi o voto vista. Eu apresento o voto, senhora presidente, pela aprovação com as ressalvas necessárias aos demais pontos de controle. Senhor presidente, permita só uma pergunta. Eu não vou entrar nessa discussão, que você não tem respeito, mas, excelência, sempre eu estou ouvindo. É um processo muito antigo, é muito antigo. Deixa eu dar aqui um exemplo de estapafúrdio, permitam-me. Alguém de sua família é motivo de um homicídio. Descoberto quem foi o autor, tem-se um prazo prescricional. Dependendo da pena em concreto, em abstrato, esse prazo prescricional vai ser em função da pena. Já pensou essas interpretações em tribunais judiciários? Não, é só um exemplo de estapafúrdio, mas vamos lá. E vou fazer a pergunta, que sempre ouço aqui a questão, que é um processo muito antigo, e eu até de forma até mais incisiva, áspera talvez. Excelências, então, o que devemos fazer? Deixar os processos antigos de mão e nada fazer, e somente nos preocupar com os novos? Entendam, os novos, pelo menos ao meu sentir, no que eu posso verificar nos autos, eles até são mais céleres, porque, por ter informações aparentemente mais atualizadas, o processo consegue ser instruído, e até a qualidade
deles com relação aos anteriores é um pouco melhor. Os antigos é muito ruim a forma de instruirmos, não um gabinete, apesar de podermos agir de ofício e tudo mais, mas a gente não pode fazer, às vezes, das diretorias técnicas competentes. Minimamente tem que ter uma análise. Então, o que seria esses processos tão antigos para que nós não fiquemos aqui batendo cabeça? Sobretudo eu, que os processos que eu consigo finalizar, eu trago. Sei que é aconselhável obedecer uma ordem cronológica e, em função disso, a gente tenta. Mas eu confesso que a vocês trago aqueles processos que já estão em condições de vir a pleno. Quando não, iniciado o julgamento, porque até isso é permitido no judiciário, constatou-se a conversão do julgamento em diligência, lá explícito no Código de Processo Civil. Está lá explícito. Do jeitinho que aqui é copiado, lá também tem. Igual. Então, é a pergunta que eu faço aqui. Eu gostaria de responder. Eu sei que são bens jurídicos bem totalmente distintos. Mas eu vou dar um exemplo inverso, agora bem mais suave. Não é um crime contra parente de ninguém, mas Vossa Excelência foi técnico auditor da Receita Federal 15 anos atrás. E vamos supor que abra um processo na corregedoria sobre um ato praticado por Vossa Excelência 14 anos atrás e requisite de Vossa Excelência cópia de toda a documentação do auto de infração que Vossa Excelência vai ter. Vossa Excelência vai se lembrar, diante dos inúmeros autos de infração que Vossa Excelência lavrou na época. Então, o Supremo ele já tem um entendimento a respeito de que o tempo, sim, ele prejudica a descoberta da verdade. O tempo, principalmente diante das provas testemunhais, ele é um fator que prejudica muito a descoberta do que foi praticado. Daí, porque a instituição, pelo normativo dos institutos da prescrição e decadência em favor da segurança jurídica. Eu acho que eu não vou entrar mais nessa discussão. Acho que a gente tem margem para discutir segurança jurídica, duração razoável do processo, prescrição e decadência em outras oportunidades. É uma discussão muito interessante. Eu gosto demais dessa discussão. Estou discutindo com o pessoal do Ministério Público de Contas paralelamente esses alguns pontos, né? Mas é importante que todo tribunal ele possa participar do debate e construir um entendimento que seja o mais correto, o mais justo, não só para o tribunal, mas também para quem está do outro lado. Excelência, eu posso responder. Poderia me solicitar de 50 anos, estou sendo exagerado, 50 anos, mas vamos lá para os seus 20, 25. Não precisaria fornecer nenhum, pois estão todos no sistema da Receita. Eu tenho maior orgulho, nunca caiu um auto de infração meu, nunca caiu. A única vez em que tive que refazê-lo foi porque o Supremo estendeu uma certa decisão, inclusive dos vereadores, mas foi um auto apartado que foi refeito por ordem do Supremo. Mas assim, Excelência, não foi a questão. Não, Excelência, eu estou respondendo a sua hipótese. E eu não falei em nenhum momento de prescrição e decadência, eu apenas perguntei para o senhor Fernando. Mas são conceitos ligados. Não, Excelência, é só para mostrar a questão do tempo. Porque o que Vossa Excelência, então, entende com um processo em que não devamos trazer ao pleno, por ser muito antigo? Devemos levar em consideração o fator tempo, como um constitutivo da formação do nosso entendimento. Mas sempre vai acontecer essa discussão, por isso que eu estou perguntando a Vossa Excelência o que seria, aonde começaria esta temporalidade? Vossa Excelência não se sente incomodado em responder, já que me é alegado que sempre o processo é muito antigo, inclusive Vossa Excelência. Processo de 10 anos, não é muito antigo? Eu gostaria de retirar esse termo muito antigo desse processo. Gostaria de retirar. Conselheiro Fernando. Concordo com Vossa Excelência. Vamos ater ao processo. Já estamos encerrando a votação. Quero, neste momento, proclamar o resultado, que foi de 2 votos, relator com o voto do Sérgio, pela reprovação das contas do citado processo.
Na verdade, foram 3, né, votos. Foram- Apenas a questão, os pilares meritórios foram diferenciados. Mas são 3 votos pela rejeição. Nos termos do termos voto do do conselheiro conselheiro Rodrigo. Inclusive, eu aderi a um dos pontos de controle do conselheiro Anselmo, que foi o não repasse até o dia 20, eu também aderi. Então, são 2 pontos de controle. Não sei se permite, mas o gestor, ele, mesmo tendo vindo 3 vezes aos autos, não foi um ponto que foi oportunizado a ele. Por isso que eu não trouxe. Então, como matéria. tranquilo, fechado, excelência. Por causa do tempo do relator. O relator vai acrescentar, então, Não, alguma não. sugestão, Ele- vai o voto manter original dele, o voto original do conselheiro Rodrigo aprovado, com 3 votos, com a divergência do conselheiro Fernando Toledo. Então, continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro Anselmo. Não, eu Encerrou sua acredito que minha pauta pauta. tinha esgotado, senhor presidente. Então, pela ordem, para relatar o conselheiro Fernando Toledo. Pela ordem, o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu tenho 2 processos pautados para hoje. Eu estou retirando um de pauta, que é o processo 12.457/2018. O processo estava pautado para a sessão passada, foi migraram para esta para sessão. hoje. E trago para relatar nesse momento o processo TC 12.318/2018, que é um recurso interposto pelo senhor Fernando José de Araújo Lou, na qualidade de prefeito do município de Mata Grande, no exercício financeiro de 2008, em face de um parecer prévio proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, na sessão ordinária do dia 24 de julho de 2018 e publicado no dia disponibilizado no Diário Oficial do Tribunal de Contas no dia 25 de julho de 2018. De forma bem resumida mesmo, o processo é simples. A decisão ela foi publicada no dia 25/7, porém o gestor só interpôs seu recurso de reconsideração no dia 11/9/2018, portanto, um mês após o encerramento do prazo para a interposição do recurso, motivo pelo qual, de forma bem resumida, eu estou votando pelo não conhecimento do recurso, senhora presidente. Em discussão, com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, eu acho que o processo se trata de um recurso numa prestação de contas anterior a 2010, né? De 2008. Pronto, então, portanto, diante do já decidido aqui várias vezes, o Ministério Público não vai opinar nesse processo. Senhor presidente, Coloca em tempestividade? Intempestividade. Obrigado, senhor. Intempestividade. Então, continua em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Nos termos do voto do relator pela intempestividade, excelência. Conselheiro Fernando. Aprovado. Senhora presidente, sem mais processo para o dia de hoje. Vossa Excelência retirou de pauta o processo de número, por gentileza. 12.457/2018. Muito obrigada. Agora, pela ordem, para relatar o conselheiro Sérgio Maciel. Senhora presidente, tem um processo 4.597 de 2006. Trata-se da prestação de contas do município de Mar Vermelho, referente ao exercício 2005, cuja responsável é a senhora Juliana Farias Almeida. Esse processo é de relatoria originária do conselheiro Anselmo Brito, que eu solicitei vistas na sessão. Eu não anotei aqui, senhora presidente, a sessão. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem aqui. Foi na sessão do dia 30 de agosto. Ele foi relatado aqui no pleno e naquela oportunidade eu solicitei vistas.
Senhora presidente, eu já vou antecipar aqui as minhas conclusões com relação a esse processo, porque não tem muitas divergências do conselheiro originário, o conselheiro Anselmo Brito. Eu concluo pela rejeição também das contas, assim como o conselheiro originário. E aqui eu vou passar já por quadro, eu elaboro um quadro síntese dos pontos de controle, das análises que foram precedidas no meu voto. E já no primeiro item, quando se trata do balanço anual, eu aponto aqui uma divergência da ordem de R$ 36.735, entre a variação positiva do saldo patrimonial financeiro e o resultado positivo da execução orçamentária, que também houve um superávit da ordem de R$ 132.375,43. Portanto, essa variação no patrimônio financeiro, ela deveria ser igual a esse superávit aqui. Então, ele tem uma divergência, provavelmente, em algum registro lá houve algum equívoco por parte da contabilidade. E aí eu aponto a desconformidade com a Lei 4.320, especialmente os artigos 102 e 105. Bem, com relação ao resultado orçamentário, e aí eu já passo recapitulando, né, todo o processo. Foi verificado um superávit foi verificado um superávit orçamentário da ordem de 132.375,43, um resultado financeiro também superavitário da ordem de 171.728. Com relação aos limites mínimos constitucionais de saúde, no caso o limite mínimo previsto na Constituição é de pelo menos 15% das receitas de impostos e transferências de impostos. Eu apurei aqui um percentual de 16,43% em gasto com ações e serviços por saúde. Já o conselheiro Anselmo Brito apontou um percentual de 15,36%. Com manutenção e desenvolvimento do ensino, a norma constitucional estipula um percentual mínimo de 25%. Eu apurei 33,03%. O conselheiro Anselmo Brito apontou 32,25%. Ambos os limites foram cumpridos. No caso do Fundeb, o limite é de 60% para gastos com profissionais do magistério. O município aplicou apenas 57,19%, portanto, descumprindo a norma constitucional prevista no ato das disposições constitucionais transitórias, lá no artigo 60, inciso 5º. No caso do Fundeb, a norma prevê que deve ser aplicado pelo menos 95% daqueles recursos no exercício. Ele aplicou 96,57%. Esse ponto de controle eu não verifiquei no voto do relator. Com relação às despesas com pessoal, o parâmetro é um parâmetro máximo de gastos em relação à receita corrente líquida. No caso do município, esse percentual é de 60%. Foi verificado uma despesa da ordem de 46,16%. No Poder Executivo, que é 54%, foi verificado 44,28%, e no Poder Legislativo o limite máximo é de 6%, e foi verificado o percentual de 3,88%. Em outras verificações, eu constatei que não foram comprovadas a publicação dos relatórios resumidos de execução orçamentária referente do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre, e a não comprovação da publicação do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro, segundo e terceiro quadrimestre.
E aí passo a conclusão. As irregularidades de natureza constitucional, eu faço uma segregação entre essas e as de natureza legal. Como eu disse antes, a aplicação com a remuneração, ou seja, os gastos com a remuneração dos profissionais do magistério não atingiu o limite mínimo exigido pela Constituição. A questão do controle interno também, entendo que descumpre a Lei Complementar 101, combinado com o artigo 31 da Constituição Federal. E também aponta aqui que o 12º do Poder Legislativo ultrapassou o limite máximo de 8% estabelecido no artigo 29A, assim como apontou o conselheiro relator também. E aqui de irregularidade de natureza legal, aquela inconsistência no balanço que eu apontei. E aí passo ao voto, que é a emissão de parecer prévio recomendando à Egrégia Câmara Municipal de Mar Vermelho a rejeição das contas da prefeita do município de Mar Vermelho, senhora Juliana Lopes Farias Almeida, relativa ao exercício 2005. E também solicitar ao presidente aquele Poder Legislativo que informe ao Tribunal de Contas o resultado do julgamento das contas em questão na forma prevista no artigo 160 da Resolução 003/2001. É como voto, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o processo foi anterior a 2010, mas eu achei interessante o voto do conselheiro Sérgio, esse aviso ao Poder Legislativo Municipal, de acordo com o nosso regimento interno, porque passado certo prazo, o tribunal tem o dever de oficiar o Ministério Público Estadual para apurar a demora no julgamento do Poder Legislativo. Então é bom que o tribunal acompanhe, inclusive está no regimento interno. E é a primeira vez que eu vejo essa ressalva no voto. Então essa era a minha Mas manifestação. eu tenho colocado em todos os meus votos essa. Discussão. Diga, aproveitando interrompendo, e parece funcionar mais do que quando o Ministério Público pergunta lá na municipalidade, em especial na Câmara, por que não julgou. Aí, de repente, esse julgamento chega aqui para que nós possamos encadernar e fazer as comunicações de praxe, que era eleitoral, que é esperar o prazo e arquivar quando é o caso. Obrigado, senhor presidente. Continua, vamos a discussão. Então, passamos. Conselheiro Rodrigo. Vai ter discussão. Então, estamos então com 2 votos, o voto do relator originário, o conselheiro Anselmo, e o voto vista do conselheiro Sérgio. Senhora presidente, é só para assim, lembrá-los, não existe divergência, só no percentual ali que a gente... Então, se mantém o voto do... Não, são Mantém 2 o votos. voto do conselheiro Mantém o voto Anselmo. do conselheiro originário. Vossa Excelência acompanha o voto do conselheiro Anselmo. Senhora presidente, eu só vou buscar esclarecimento quanto a um ponto. Pode servir tanto para o conselheiro Anselmo quanto para o conselheiro Sérgio, né? Eu estou com o voto aqui do conselheiro Anselmo, no qual ele aponta um limite de repasse do 10º da Câmara Municipal no valor de R$237 mil. R$237 mil. O conselheiro Sérgio, ele também chegou a esse patamar. 237 mil. R$237 mil. Não, o repasse foi Não, o limite de 8%. ao limite de de repasse. 238 mil por conta da base de cálculo, a informação constante dos autos, que houve até diligência. Isso aqui é a receita, a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior. Tá. Então, na apuração que eu fiz aqui foi 238.733,77. Vossa Excelência levou em consideração a dívida ativa tributária e a não tributária? Com relação... Não, esse não entra no cálculo. Não entrou no cálculo. Não. Porque na época, ele
estava vigente uma resolução normativa 001/2005. Sim. Né? Você levou em consideração os elementos da resolução? Não, 001? eu só peguei... o que eu considerei na base de cálculo foi a informação que ele disse aqui com relação à receita daquele exercício. Aí, a transferência da União, o FPM, o IOF sobre o ouro, de receitas, né? A CID, a transferência do Estado, ICMS, IPVA, né? Transferências desses impostos, o IPI exportação, a receita de IPTU e